quero ser alguém que cai e se acomoda pelo chão. Não quero ser quem atrapalha a caminhada de alguém. Eu quero me oferecer. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso culto de vídeo da Paróquia de Nova Petrópolis. Culto que nós realizamos na presença e em nome de nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu te saúdo com as palavras bíblicas conforme Lucas, capítulo 8, versículo 15, em que Jesus disse: a semente que caiu na boa terra são aqueles que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Eu convido para a oração. Querido Deus, muito obrigado que mais uma vez podemos receber a boa semente da Tua Palavra. Que os nossos corações sejam como boa terra, a terra fofa que abriga a semente. Sim, que em nossas vidas nós possamos acolher a Tua Palavra, recebê-la com o coração aberto, com o coração humilde e com o coração crente, para que essa Tua Palavra nos ensine, nos console e nos oriente a vivermos como Teus filhos e Tuas filhas neste mundo. Fica conosco neste momento de culto, de meditação e de louvor. Em nome de Cristo. Amém. Uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. Ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo, num sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. Ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz.
sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Que a graça e a paz de Cristo estejam conosco enquanto ouvimos e refletimos a respeito da sua palavra. A pregação de hoje é baseada em Ezequiel capítulo 2, versículos 1 a 5, onde nós lemos: Filho do homem, fique de pé, que eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs de pé, e ouvi aquele que me falava. Ele disse: Filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje ele e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe, assim diz o Senhor soberano. E quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. Bem, o mundo está virado, está perdido. Quem de vocês nunca ouviu alguém falar dessa maneira, diante de uma situação complicada, onde certos costumes, padrões morais são quebrados? Muitas vezes são os mais antigos que, diante de uma situação nova, diferente, costumam dizer: não tem mais jeito, no meu tempo não era assim. Onde esse mundo vai parar? Não é assim que eles falam? Bem, o texto que nós lemos mostra o chamado do profeta Ezequiel. Ezequiel era filho do sacerdote Buzi, como nós vemos em Ezequiel 1, versículo 3. Portanto, Ezequiel ocupava também um cargo de sacerdote perante o seu povo, perante a sua nação. Ezequiel foi chamado para ser profeta num dos mais difíceis e complicados momentos da nação de Israel. Só para localizar historicamente, Ezequiel exerce o seu ministério profético mais ou menos no mesmo período que o profeta Jeremias. A grande diferença entre os dois é que Jeremias fica em Jerusalém quase que até o seu fim, enquanto que Ezequiel é levado junto com o seu povo para a Babilônia. Ezequiel, junto com o seu povo, é levado cativo e passam a viver longe da sua terra, do seu povo. O povo de Deus, depois de ter peregrinado por 40 anos pelo deserto, finalmente entrou na terra prometida. Por meio da nação de Israel, Deus tinha o propósito de abençoar todas as nações da terra, como nós vemos no chamado de Abraão, lá em Gênesis 12. Mas, devido à infidelidade e à idolatria do povo, eles foram levados para a Babilônia. Foram tirados das suas casas e passaram a viver como estrangeiros, exilados, longe da sua terra, do seu lugar, do lugar que haviam recebido de Deus. Deus, o Criador dos céus e da terra, por meio dos mandamentos, tinha deixado claro que o povo de Israel deveria adorar a Ele somente. O primeiro mandamento é muito claro: eu sou o Senhor, o seu Deus. Você não deve ter outros deuses além de mim. Mas a nação de Israel era obstinada, rebelde. Sempre de novo se deixavam levar e adoravam outros deuses, deixavam de adorar o único Deus e voltavam o coração para os deuses dos outros povos, para os ídolos. Construíam altares, faziam oferendas, deixavam de lado o Deus que os havia livrado da escravidão no Egito. E o sacerdote e profeta Ezequiel recebe então a tarefa de fazer o povo voltar o coração para o Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E o texto que lemos retrata o chamado de Ezequiel. Nesse texto, Ezequiel ouve: Filho do homem, fique de pé, que eu vou falar com você,
como vemos no versículo 1. Repetidas vezes no livro de Ezequiel aparece a expressão filho do homem. De alguma forma é uma lembrança de quem Ezequiel era, homem mortal, falho, pecador, mas que mesmo assim, devido ao chamado do Senhor, se tornava portador da mensagem de Deus ao seu povo. O fato de ser portador da mensagem não fazia de Ezequiel alguém superior, mais especial, ou mesmo um ser angelical. Ezequiel continuava a ser humano, frágil, fraco, e por isso a sua mensagem, a palavra de Deus, é que deveria se sobressair. O fato de ser frágil, falho, filho do homem, não invalidava ou tirava o valor da mensagem que o profeta transmitia. O apóstolo Paulo também compreendeu bem isso quando diz lá em Coríntios, capítulo 4, versículo 7, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós. O apóstolo Paulo diz que compreendeu isso, de que somos porta-vozes da mensagem do Evangelho. Ezequiel, filho do homem, diante de Deus que o estava chamando, é convidado a ficar em pé. Antigamente, quando alguém importante chegava a uma sala onde as pessoas estavam sentadas, em sinal de respeito, reverência, honra, as pessoas se levantavam. Ainda hoje, em cerimônias mais formais, onde o hino nacional é executado, somos convidados também a nos colocarmos de pé. Em algumas comunidades, ainda existe o costume de as pessoas se levantarem quando o pastor está entrando no templo. Para ouvir a palavra de Deus, Ezequiel deveria se colocar de pé, em posição de prontidão, em atenção para escutar aquilo que Deus tinha a lhe dizer. Como vemos também no versículo 2, Ezequiel diz que enquanto Deus falava, o Espírito entrou em mim e me pôs de pé, e ouvi aquele que me falava. Ezequiel foi colocado de pé pelo Espírito de Deus. Ele lhe deu forças para se levantar e ouvir o que Deus queria lhe falar. E Deus lhe diz: Filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim, como vemos no versículo 3. Deus diz a Ezequiel que ele seria enviado para transmitir a sua mensagem ao seu próprio povo, a nação de Israel. Não seria enviado para falar a outro povo, outra nação, como aconteceu com Jonas, mas o chamado de Ezequiel era para falar aos seus conterrâneos, que, como disse o Senhor, haviam se tornado uma nação rebelde, haviam deixado de lado a vontade de Deus. Como já mencionei antes, Deus queria que o povo de Israel adorasse a Ele somente. Deus foi muito claro no primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Mas sempre de novo o povo se desviava, voltava o coração para ídolos, deixava de lado o Senhor, o único Deus real, verdadeiro. Ao deixar Deus e sua vontade de lado, o povo se entregava à imoralidade, à corrupção, à maldade, à violência. Quando Deus deixa de ser o centro da adoração, o centro da nossa vida, a pessoa mais importante do nosso ser, facilmente nos corrompemos ou deixamos-nos corromper pelos padrões pecaminosos deste mundo. E quanto mais distantes de Deus, fica mais difícil de perceber e reconhecer os nossos erros, as nossas falhas. Quanto mais distantes de Deus, mais dificuldade temos para reconhecer os nossos pecados. Quando nos afastamos de Deus, somos tentados a dizer: mas todo mundo faz. É normal. Todo mundo vive assim hoje em dia. Bem, não quer dizer que se todos fazem algo errado,
Aquela prática ou conduta é transformado em algo certo. Tem muita gente querendo dizer que muitas das coisas que a Bíblia aponta como pecados são coisas normais hoje em dia. Pecado é pecado e ponto. Diante de Deus não convém tentar justificar, explicar. É necessário apenas reconhecer, pedir perdão e buscar forças em Deus para viver de um jeito diferente. Por isso, é necessário sempre de novo recolocar o Senhor Deus no centro das nossas vidas. Precisamos sempre de novo voltar o coração a Deus. Voltar o coração ao Senhor e permitir que Ele reine sobre nós, que Ele quebre a nossa rebeldia. Precisamos reconhecer que quando nos afastamos de Deus, nos tornamos tal qual a nação de Israel. Nos tornamos rebeldes, obstinados. E Deus diz a Ezequiel: o povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe, assim diz o Senhor soberano, como diz o versículo 4. Ezequiel foi chamado por Deus para transmitir a sua mensagem. Ezequiel deveria se dirigir ao povo e transmitir a ele aquilo que Deus queria dizer. Deveria chegar aos seus compatriotas e falar: assim diz o Senhor. Ezequiel não deveria correr o risco de amenizar, maquiar a sua mensagem. Não deveria tentar amenizar a mensagem de Deus na intenção de fazer com que o povo não se sentisse desconfortável ou ofendido. Por vezes, Ezequiel teve que transmitir palavras duras, palavras difíceis, mas ele não poderia se deixar levar pela tentação de adaptar, corromper a mensagem que Deus queria transmitir. O fato de ser portador da mensagem não dava a Ezequiel a possibilidade ou o direito de adaptar, passar um verniz, tornar a palavra de Deus mais fácil de ser ouvida. Ezequiel deveria abrir mão do desejo de ser popular ou o queridinho do povo de Israel. A sua mensagem certamente poderia fazer com que ele se tornasse uma persona não grata, uma pessoa bem impopular. A sua mensagem, a mensagem que Deus queria transmitir, poderia fazer com que Ezequiel fosse perseguido. Mas o profeta não deveria abrir mão de ser transmissor, portador da palavra de Deus ao seu povo. Se ele não falasse, o povo não teria a possibilidade de reconhecer, de confessar os seus pecados e de começar de novo. Se Ezequiel ficasse calado, o povo não teria a possibilidade de voltar atrás. Confesso a vocês que muitas vezes é difícil trazer a palavra de Deus, especialmente quando precisamos apontar erros, mostrar pecados. É mais fácil tentar amenizar o discurso, talvez na intenção de não criar inimizades. Mas como servos do Senhor, somos chamados para sermos mensageiros. Precisamos reconhecer que somos apenas porta-vozes. A mensagem que transmitimos é muito maior do que nós. Somos apenas vasos de barro, como diz o apóstolo Paulo. Somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. E é a mensagem dele que precisa aparecer, se sobressair. E para que possamos transmitir a palavra do Senhor, é necessário que ela esteja em nós, que permaneçamos em Deus. De maneira simbólica, o profeta Ezequiel, um pouco mais adiante no livro de Ezequiel, é convidado a comer o livro da lei, comer a palavra de Deus. Ele recebe a seguinte mensagem: filho do homem, coma este rolo que estou lhe dando e encha o seu estômago com ele. Então eu o comi e a minha boca era doce como mel. Ezequiel 3, versículo 3. Para que Ezequiel transmitisse a palavra, era necessário que ela estivesse nele.
Ezequiel deveria se alimentar da palavra do Senhor para que ele pudesse falar a partir dela. Da mesma forma, compreendo que eu, como ministra do Evangelho, serva do Senhor, preciso me alimentar da palavra todos os dias. Preciso permanecer no Senhor a fim de que as suas palavras permaneçam em mim. Somente assim também posso ser usada para transmitir a mensagem que Deus deseja levar ao seu povo. Preciso sempre lembrar que não transmito a minha mensagem, não falo em meu nome, mas falo em nome e proclamo a mensagem daquele que me chamou. Não posso ceder à tentação de maquiar, enfeitar a mensagem de Deus. Preciso transmiti-la a fim de que esta possa cumprir o seu papel e permitir que as pessoas voltem novamente os seus corações ao Senhor. Porém, assim como aconteceu com Ezequiel, nem todas as pessoas irão ouvir. O versículo 5 diz que quer aquela nação ouça ou quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. De fato, muitas vezes o povo não ouviu. Mais adiante, no capítulo 3, versículo 7, Deus diz a Ezequiel: mas a nação de Israel não vai querer ouvi-lo porque não quer me ouvir, pois toda a nação de Israel está endurecida, obstinada. Acredito que muitas vezes deve ter sido frustrante para Ezequiel. E de fato é frustrante quando pregamos, compartilhamos a palavra e depois temos a sensação de que não fomos ouvidos ou fomos ignorados. Mas isso também faz parte da nossa tarefa. E da mesma forma que Deus falou ao povo por meio de Ezequiel, Ele quer falar às pessoas por meio das nossas vidas. Deus quer falar ao seu povo, falar às pessoas por intermédio de cada um de nós. Assim como Ezequiel, somos todos fracos, falhos, mortais pecadores. Somos sim vasos de barro, mas podemos ser transmissores do tesouro precioso que é o Evangelho, que transforma vidas. Assim como Ezequiel, podemos nos dispor a entregar as nossas vidas assim como somos. E como Ezequiel, somos convidados a falar para os da nossa casa, nossa família, nosso povo. Somos chamados a compartilhar a palavra de Deus, a orar pelas pessoas, a mostrar para aqueles que nos cercam o maravilhoso amor que Deus tem por eles. Que Deus use assim as nossas vidas, que sejamos fiéis à vontade de Deus e que possamos transmitir a sua palavra, que possamos viver o Evangelho e que possamos ser usados por Deus para transmitir a boa nova do Evangelho. Que por meio das nossas vidas, por meio das nossas palavras, possamos deixar claro para as pessoas o Deus a quem servimos. Que Ele seja exaltado e engrandecido por meio de cada um de nós. Amém. O Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Cristo me deixou inquieto nas palavras que Ele proferiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Tão tranquilo e descansado,
e pensava ter chegado ao que eu busquei. Muitas vezes proclamei extasiado que ao seguir a lei de Cristo eu me salvei. Mas depois que meu Senhor passou, nunca mais meu coração se acomodou. Jesus Cristo me deixou inquieto nas palavras que Ele proferiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Minha vida que eu pensei realizada, esbanjei como semente em qualquer chão. Pouco a pouco a caminhar na longa estrada, percebi que havia tido uma ilusão. Mas depois que meu Senhor passou, ilusão e comodismo se acabou. Jesus Cristo me deixou inquieto nas palavras que Ele proferiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Hoje, quando vou andando pela vida, encontrando a minha gente a me esperar, já não canso e nem reclamo da subida, pois entendo que é preciso caminhar. Coração daquele que tem fé vai mais longe, bem mais longe que seu pé. Jesus Cristo me deixou inquieto nas palavras que Ele proferiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. E eu convido que nós tenhamos uma palavra de oração. Oremos juntos. Querido Deus e Pai, obrigado por Tua palavra, que nos convida a vivermos na Tua presença. E que nós tenhamos alegria diante de Ti. Confiantes em Teu Filho Jesus Cristo, sejamos pessoas que revelam a esse mundo em nosso jeito de pensar, viver, que nós tenhamos a ousadia de Te obedecer com toda a clareza, para que todos saibam que Tu és Senhor. Querido Deus, queremos assim também pedir que nossas comunidades e nossa paróquia sejam um lar para todos que Te buscam, que Te encontrem ali, não só no que é dito, mas também em tudo que for vivido, na nossa comunhão, Senhor. Que todos saibam que Tua presença ainda está entre nós e continuará conosco por Tuas promessas e por Teu Santo Espírito. E queremos também incluir em nossos pedidos, Senhor, as pessoas adoecidas, entristecidas, enlutadas, que Tu sejas conforto para estas também, Senhor. E também, como sinal de obediência a Teu Filho Jesus Cristo, juntos oramos a oração que Ele nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o bondoso Deus te abençoe, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, e que por Sua palavra conduza as nossas vidas. Vamos na paz do nosso Senhor.
alguém que cai e se acomoda pelo chão. Não quero ser quem atrapalha a caminhada de alguém. Eu quero me oferecer pra ir buscar o meu irmão lá no deserto, pelo mar ou pelas terras de ninguém. Quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser. Tudo que eu quero é te abraçar. Quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser. Valeu a pena. Alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena